Paulo, Léo? O São Paulo é uma equipe de difícil ser batida. É verdade, eles, principalmente dentro do Morumbi, eles arrumaram uma maneira de jogar que às vezes não se torna bonito, mas se torna eficiente. E nós estamos vendo, para você tornar uma equipe bonita e com mais tranquilidade, você tem que ser eficiente. A eficiência do futebol significa vitória. Ele está correndo atrás dessa vitória. Se bobearem, ele vai começar a apertar a turma de cima, porque a turma de cima não parece que está tão segura assim, a não ser o Fortaleza, por mérito próprio. O Fortaleza que é o líder. Aliás, se você tiver a classificação do Campeonato Brasileiro, já quero ouvir o Miller e o pessoal da bancada fica à vontade também para falar. Ô jogador, esse São Paulo aí, rapaz, a gente tava falando que o São Paulo é muito focado nas Copas, mas o Chile vai colocar já a classificação do Campeonato Brasileiro. Como disse o Leão, o São Paulo tá metendo pressão no pessoal da parte do G4, Miller. Sem dúvida nenhuma. Coisa que não aconteceu no passado, o São Paulo vem fazendo bem esse ano, vencendo as partidas em casa, né? Jogou bem no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma acomodada, a vitória cresceu por conta da circunstância de derrota e quase empatou o jogo. Mas o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, né? Como disse o Leão, é um time que tem um conjunto bom desde o Dorival, né? E tem o Lucas que é diferente. Então acho que o São Paulo dentro de casa, ele sente aquela atmosfera boa da torcida e consegue superar os seus adversários. Mesmo sendo adversário com qualidade. Contra o Botafogo mesmo no Morumbi, foi empate, foi um jogaço. O São Paulo jogou muito, muito bem. É que, infelizmente, o Botafogo tem um jogador lá que ele é muito diferente, né? Não dá para segurar ele. Mas eu acho que o São Paulo, nos três campeonatos, está muito bem. Claro que semana que vem já começa as decisões, né? Copa do Brasil, Libertadores, e ele vai pegar time com muita qualidade. Olha, aqui está a classificação, o Leão lembrou muito bem, né? Paulo, Alex, Chico e todo mundo fica à vontade para falar. Fortaleza é o novo líder do campeonato. Há um desequilíbrio em número de jogos em função de pandemia e tal, mas Fortaleza com um jogo a menos, que, por exemplo, o vice-líder, ele tem um ponto a mais. Fortaleza 48, Botafogo é o segundo 47, Palmeiras 44, Palmeiras está a 4 pontos do líder e o líder tem um jogo a menos que o Palmeiras. E o Flamengo, com a vitória de hoje... Também um jogo a menos. Também um jogo a menos. Flamengo é o quarto, mas com um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. Alguma novidade nesse G4 aí, gente? Alguma surpresa? E o São Paulo logo atrás, com 41 pontos, já com 24 jogos. Se você falasse em outros tempos, a gente imaginaria que o Fortaleza estando em primeiro lugar seria uma surpresa. Mas pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo de alguns anos, mantendo o seu treinador, com essa diretoria que é muito organizada, faz um planejamento sensacional, o Fortaleza já não é mais surpresa. O Fortaleza é uma realidade, são 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Só o Guarani, em 78, venceu mais do que o Fortaleza, que foram 11 vitórias seguidas em 78. E aí o Fortaleza atinge 9 vitórias, a exemplo do Inter, do Atlético Mineiro, que também já conseguiram 9 vitórias ao longo da história. E não perde e vence 13 jogos seguidos em casa. Então o time que tem esse rendimento, que tem esse aproveitamento, para mim, já tem uma solidez suficiente para a gente falar que é um dos favoritos a ser campeão. Mas hoje ganhou na sorte, né? Vamos falar a verdade. A gente já vai discutir esse seu Corinthians, não merecia perder. Não merecia perder de jeito nenhum. É verdade. Pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo não merecia perder. Agora, perdeu, quer dizer, tá um negócio, né? Joga, perde. Não joga, perde. E fica sempre... É uma coisa negativa que acontece com o Corinthians. Não sei o que está acontecendo. Vamos discutir o Corinthians. O Emerson Leão... Acalme o seu coração. O Emerson Leão já dirigiu o Corinthians numa situação parecida, viu? Ele tem um know-howzinho aí. Nós vamos chegar no Corinthians. O assunto, Paulo Sérgio, né, não é ainda o seu Corinthians, o Paulo sabe muito bem disso. Pode deixar a tabela novamente aqui. Paulo, o São Paulo tem fôlego para brigar de igual para igual aí com Botafogo, Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro agora. Dos 12 primeiros colocados, só o Palmeiras tem uma competição que é o Brasileiro. O resto tem pelo menos uma competição a mais para disputar. O São Paulo é para Copas, Paulo? Ou o Brasileiro, da forma que se desenha, a coisa pode ser também de Brasileirão? Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos, né? Professor Leão. Sem dúvida nenhuma, numa enquete que nós fizemos algumas semanas atrás, eu dei o São Paulo como um dos favoritos. Até porque essa equipe do São Paulo sabe jogar muito bem contra equipes grandes. Contra essas equipes menores, sofre um pouco, hoje joga com seus jogadores reservas, mas fez um resultado de acordo com aquilo que estava o jogo. Iniciou muito bem, como o próprio jogador mencionou,
iniciou muito bem, fez os gols no momento certo. O William fez um golaço, hein? Que golaço, o menino bateu batida de esquerda dele. E sem dúvida nenhuma é uma equipe que promete sim, até porque tem um elenco bom. Tem um elenco bom e tem jogadores experientes no grupo. Ao contrário de outras equipes nossas aí. Eu particularmente acho que o São Paulo é para Copas. É para Copas, Acho que é pra Copas, Libertadores. é mais palpável, não sei o que vocês Libertadores. pensam. Né? São Paulo quer Libertadores. Mas essa questão do São Paulo não ser Certo, pressionado no Campeonato Brasileiro, ele vai chegando. Vai chegando, vai chegando. Claro. Aí os resultados vão aparecendo e isso fica mais confortável. Tanto que acho que nos dois últimos, não só hoje, nos dois últimos jogos do São Paulo, ele acabou mesclando, priorizando as Copas. Porque é a briga de cachorro grande lá em cima, né? E aí o time parece que fica um pouco mais à vontade nesse sentido, né, Leão? Porque... Eu acho que sim. Acho que o São Paulo vai bem, sim. Tem possibilidade de todos. Agora, eu não gosto muito de... Não, vamos poupar jogador, que ele está cansado. Não tem nada de estar cansado. Um atleta profissional treina para não estar cansado. Ele precisa se cuidar para não estar cansado. E o departamento médico, o departamento técnico, o departamento físico cuidar da saúde deles. Entendeu? Até goleiro está sendo poupado, Leão. Poupado para quê? Hoje jogou o Jandrei. Hoje jogou o Jandrei. Não, eu sei, mas para quê? Não sei. O outro Você tá foi goleiro, machucado. você pode falar. Eu no meu lugar não jogava, não. Com você não jogava. Se tivesse... Não, O goleiro não cansa igual jogador de linha, né, Leão? não cansa, mas treina muito mais. Então. E o seguinte, aqui, ó, o exercício mental é positivo do goleiro. E, enfim, voltando a falar do São Paulo, acho que ele tem bola para subir mais. Tem bola para subir mais ainda. Agora, falando um pouco... Desculpe, Paulo. Não, à vontade. Só falando um pouco do Fortaleza, o Fortaleza não está bem agora. Como disse, 3 anos que ele já vem subindo bem. E lá dentro, quem ganha 13, parece que de 16, 13 sabe o que significa? Quantos pontos significa? 39? 39 pontos. 39 pontos para fazer já é difícil. Ele já fez dentro de casa. Portanto, você precisa priorizar a sua casa. E alguns times, por circunstância, como é o caso do Grêmio, estão transferindo para jogar em outros lugares. Por isso que o Grêmio está se prejudicando. Fortaleza não muda. E o mérito do Fortaleza nessa estrutura de trabalho que vale a liderança, ele é tão latente que o Vojvoda já recebeu proposta de Corinthians, de Flamengo, Santos. São Paulo, Santos, e ele disse não. E foi chamado de covarde, né? E foi chamado de covarde. E o que acontece? Ele perde a Copa Sul-Americana e não é demitido. Né? Ou seja, é uma sequência de trabalho. Mudar de jogo e vamos ouvir o treinador tricolor. Primero, buenas noches. Agradecer a todos los hinchas, torcedores que han asistido al estadio, a pesar de venir jugando seguido y la lluvia, se hicieron presente hoy para, por supuesto, ayudarnos a poder vencer, a poder quedarnos con los 3 puntos. Si no me equivoco, vinieron 30.000, 32.000 torcedores y nosotros lo valoramos mucho por lo que acabo de decir, ¿no? Dicho esto, por supuesto que me pone contento, no solo a mí, sino a todo el staff. Creo que era el primer partido, no creo, por lo que vi es el primer partido de titular. Hacía su debut desde el inicio y no con un equipo que no necesitaba ganar, sino todo lo contrario, con un equipo que se quiere meter en los primeros puestos. Entonces, el contexto hizo que podamos desafiar al jugador juvenil, por más que tenga 18 años. Es bueno que vaya teniendo desafíos, exigencias. Por supuesto que todo paulatino, ¿no? O sea, siempre los jugadores jóvenes hay que ir llevándolos de a poco. Él ya había ingresado varias veces en etapas anteriores y hoy era el momento, considerábamos nosotros, a pesar de que necesitábamos ganar, estar entre los primeros 5 puestos, creíamos que encajaba el contexto perfectamente para
para que él pueda desarrollarse como lo hizo. Dentro de un equipo donde tenía prácticamente una columna vertebral con bastante experiencia, con Yandrey en el arco, con Robert, que habitualmente suele jugar la mayoría de los partidos, con Luis Gustavo, con Lucas Moura y con Caleri. Toda esa estructura, cuando uno pone un joven, posiblemente ayude a que pueda rendir como uno piensa que puede rendir, ¿no? Así que nos pone contento y bueno, seguimos sumando, ganando en el Brasileirao y eso es bueno porque nos permite estar arriba. El equipo hizo un buen trabajo, creo que hubo puntos muy altos como Michel también por el lateral izquierdo, Ferraresi lateral derecho. La saga central estuvo bien, administrando la bola, segura, Yandrey bien también, los dos medios bien, medio atacante bien, los extremos bien, con gol, y el centrodelantero bien, con un gol anulado. Pero en términos generales, los que ingresaron también ayudaron, así que creo que hicimos un buen partido, sobre todo unos primeros 30, 35 minutos en un nivel que me permitió a mí de afuera, como en otras ocasiones, disfrutar el partido. Tá aí uma análise bem completa que o Zubeldia fez da partida, né? E fez em espanhol, ele está tentando encaixar algumas palavras do português, né? Como torcedores ali no começo. E como a entrevista acabou agora há pouco, a gente não tem tempo de legendar, né? Acho que perguntaram para ele sobre o William, né? O garoto que jogou, não vinha tendo tantos minutos, fez um golaço. Eu acho que ele acabou falando do time como um todo. Ele falou uma hora ali da estrutura, né? Tinha uns caras experientes, que aí fica mais fácil para botar esse moleque de 18 anos. Fez um golaço, né? O William, que era William Gomes na base. Ele tem que se virar, tipo assim, né? No português, claro. E aí ele falou que é importante, facilita para o cara. Você tem ali o Jandrei, ele usou o Robert, né? Que é o Robert Arboleda. O Arboleda, que é sempre titular, aí tinha o Luiz Gustavo no meio, mais o Lucas e o Caleri. Ele falou que aí facilita para colocar esse jovem para jogar, que ele foi bem. Enfim, aí falou, né, da questão que a gente falou aqui do Flamengo. O São Paulo também está em 3 frentes, né? Passou na Copa do Brasil, jogando super bem em casa, né? E também o Campeonato Brasileiro. Já tem. O São Paulo recebeu o Vitória no Morumbi. Aos 18 anos, o William Gomes fez o primeiro gol dele. E que gol, hein? Golaço! Golaço! Gol! Como diria o gente boa Luiz Roberto. Ah, seu danado! Calcanhar do Lucas Moura pro Eric, que correu, continuou correndo e Eric arriscou de fora no capricho! Mais um golaço do São Paulo, 2-0. Eric derrubou Lucas Esteves na área, pênalti que o Alejandro bateu. São Paulo 2, Vitória 1. O gol do Fantástico vai para... William do São Paulo. Um chutaço do William, 18 anos, titular pela primeira vez. O gol mais bonito do domingo.